Fala família Sailing-Cast, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast feito de velejador para velejador. Hoje a gente está aqui com um convidado especial e já eu vou falar para vocês quem é. Mas vamos lá. Meu nome é Alexandre Bandeira e o meu propósito é criar um legado da vela brasileira e inspirar novos praticantes na modalidade. Com produção audiovisual Zion e apoio Santec, Uitec, tecnologias e... Estou esquecendo mais alguém? Muito Bons Ventos, do nosso amigo Ed e Marcelo aqui da Ilhabela, que você pode acompanhar o tempo, pode acompanhar previsão do vento, o vento em tempo real, aí sim, pronto, o vento em tempo real nas boias na costa do Brasil, hein? Eles têm muitas boias já em toda a costa do Brasil, monitorando o vento em tempo real. Isso é muito importante para quem navega. Muito bem. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio em Ilhabela, direto da capital da vela. Estou falando muito de vela aqui. E hoje o nosso convidado, ele também é velejador. Ele fala que não, mas ele também é velejador, né? Amante do mar há muitos anos, faz um trabalho incrível aí pelo mundo afora, né? Uma pessoa muito assim dedicada ao trabalho do mar, tem um trabalho também com a natureza marinha, com os animais, né? Do mar, né? Então eu tenho a honra aqui de receber hoje aqui Guilherme Codia. Muito prazer em recebê-lo aqui, Guilherme. Prazer é meu, cara. Obrigado pelo convite. Quem sou eu? Eu que agradeço por você ter aceitado esse bate-papo aqui, que a gente tem muita conversa aí pela frente, né? Mas vamos fazer assim, ó. Conta um pouco pro pessoal, principalmente que é da vela, né, que é mais o nosso público aqui. Eu não faço muita distinção porque eu acredito, como a gente estava falando antes, a comunidade náutica, né? Então, quem é apaixonado pelo mar, quem é apaixonado pela vida marinha, quem é apaixonado pela natureza, pelo sal, né, pela água marinha, faz parte dessa comunidade, né? E eu não tinha como deixar de fazer esse convite para você, com tanto trabalho que você já fez, com tanto trabalho que você continua fazendo, com responsabilidade e segurança, né? Porque eu acompanho você nas redes sociais, admiro muito esse seu trabalho, tá de parabéns. Obrigado. E principalmente também porque você recentemente participou aí de uma jornada, de uma expedição, né? À vela, apesar de ter usado bastante o motor, que a gente sabe, né? Quem acompanhou aí tem todo os episódios, né, estão lá na internet para quem quiser assistir. Você foi para a Antártica, fez essa expedição antártica. Mas antes da gente falar da expedição, conta um pouquinho para a gente quem é o Guilherme Codia. Boa. Bom, então, obrigado por me receber. Eu não sei como é que está a sua credibilidade aqui no Sailing-Cast, mas eu sei que você começou exagerando bastante aqui, que chegou ao ponto de quase não mentiu, mas chegou quase lá. Então, não é verdade. Fica de olho na sua credibilidade, que você falou de mim aí. Mas brincadeiras à parte, obrigado. Eu sou de Santos. Então sempre tive ligado ao mar, né? Como eu surfava, né? Dos 13 aos 26 surfava, aí a família tinha casa em Juqueí, então Santos, Juqueí, surf e tal. E aos 15 anos, toda essa vida de navegação, ela começou em razão do meu irmão mais velho, Vitor. Meu irmão é 12 anos mais velho que eu, praticamente um velhinho. E eu sou o jovem da casa. Mas o Vitor, na época, ele era casado com a Eleanor, né, a mãe dos filhos dele, e a Eleanor recebeu em herança do pai uma escuna, foi bem famosa em Paraty, que foi construída pelo pai dele, que era a escuna Black Caesar, que era uma escuna de madeira, né, de 100 pés, que foi construída em cima eram 2 cascos, em cima de um casco de um veleiro, um sobrecasco, num saveiro, na Bahia, e ele era um cara bastante rico. Então fez um trabalho incrível, assim, era de uso privado, toda negra, etc. E era a embarcação... Tem muita gente de Paraty que se recorda, vai lembrar do barco. Então era uma escuna de 3 mastros, que velejava. Tá, eu tenho fotos dela. Na minha época já não velejava mais, o pessoal já não tinha mais esse talento. Mas foi onde eu comecei. Então eu nunca me esqueço que no dia do aniversário, dia 30 de outubro, faço aniversário, então o pessoal já anota aí, tá? Quem quiser mandar o cartão, o Pix, dia 30 de outubro, a 1h da manhã do dia 30 de outubro de 1987, meu aniversário de 15 anos. Já entreguei a idade.
eu fiz essa primeira travessia de aprendizado, porque o barco madeira, daquele tamanho, tinha que subir todo ano na Wilson e Sons, em Santos. Por causa do gusano, aquela coisa, aquele pesadelo que é a madeira no mar. Enfim. E aí voltava para Paraty. E para o barco não ficar se deteriorando, isso é um barco ainda era privado. Aí na sequência, quando ele voltou nessa vez, eu voltei junto, e aí ele virou um barco de turismo. E aí foi quando eu comecei. Eu comecei ali com uma tripulação incrível, o Serginho, o Paulo, o pessoal, imagina, quantos anos atrás. Hoje eu não sei deles, mas pessoal de Paraty. E aí lá, pô, navegação. Eu lembro que eu passei muito mal. Eu não passo mal a bordo, mas acho que foi a última vez que eu passei mal a bordo. Passei muito mal, muito mal. E acordei aqui em Ilhabela, porque eu só fui acordar aqui em Ilhabela já sobrevivi. Né? E aí, acho que foi o meu teste, a gente pegou um mar ruim, a gente pegou um mar na Joatinga, horrível, um mar da noite, o estabilizador saía isso aqui da água, uma escuna de 100 pés, um negócio terrível, era tudo para dar errado, era para nunca mais botar o pé no barco, mas não foi isso que aconteceu, então aí eu virei um marinheiro de conversa, o barco entrou no turismo. Aí meu irmão tinha escritório, secretária, tripulação. Eu passava todo o meu tempo livre, meus finais de semana, minhas férias de julho, minhas férias de janeiro. Eu vendia ticket lá no famoso, lá no pier, de passeio. Vendia ticket, servia almoço, fazia aquilo que, né, nessa época eu não fazia ideia. Sabe que você vai lá e pega a estrelinha do mar lá e mostra para... ela é a estrela do mar. Lógico, a gente não tinha consciência, né? Hoje a gente tem, mas na época fazia todo esse tipo de coisinha. Então, a minha vida começou ali e, obviamente, depois eu fui... eu terminei o colégio, né? Passou 15, 16 anos lá. E aí eu fui para a Escola de Oficiais do Exército. Eu fiz NPOR em São Vicente, né? Que não é o CPOR, o pessoal pergunta, porque o NPOR é dentro de um quartel. Aí eu entrei em Direito, então eu fiz Direito. Me formei no NPOR. E aí eu comecei a trabalhar. Eu não quis ficar, eu tive a oportunidade de ficar, não quis, como segundo-tenente, porque eu já estava na faculdade de Direito, eu já estava fazendo estágio na Procuradoria de Assistência Judiciária, blá, blá, blá. Resumo da ópera, eu tenho 4 anos de estágio e 26 anos de advocacia. Em empresarial, só empresa, trabalhei 8 anos numa empresa americana, tenho uma especialização forte em contratos, e trabalhei assim... Mas forte, tipo de contrato, empresa de tecnologia, etc, etc. Jurídico corporativo. Jurídico corporativo. Eu nunca trabalhei em escritório, mas eu trabalhei por um período bem curto, quando eu era estagiário. Então, essa foi... E aí, paralelamente, quando eu saí do Exército, eu comecei a saltar de paraquedas. Caramba, meu amigo! Então, eu fui com o pessoal do Exército para saltar. Eu fiz salto com paraquedas militar, mas eu seguia o paraquedismo civil. E fiquei 8 anos saltando. Saltei de 92 a 2000. Aí saltei, cheguei a Jump Master, fazia lançamento de aluno, eu fui morar na Bahia num projeto jurídico da empresa e fundei lá, eu sou advogado, assinei a fundação do Clube de Paraquedismo Vera Cruz, que a gente saltava lá em Itaparica, em cima do Clube Med, Itaparica, o salto era ali em cima. Tinha uma pista de pouso, você saltava em cima do Clube Med e pousava na praia. Deve ser lindo, né? Era bem legal. E o meu último salto foi numa demonstração para aquela moça que é brasileira, que é a rainha da Suécia lá, que é casada com o rei da Suécia. Sei que... Esqueci o nome dela. Que foi no Carnaval de 2000. Ela estava em Salvador, a gente fez um salto, uma demonstração, que a gente pousou ali na praia do Farol da Barra, que era uma praia com uma faixa de areia assim. Eu nunca me esqueço, porque eu atropelei um vendedor de comida lá qualquer. O cara não me viu. Eu vi mais ou menos isso. Eu vim pro pouso com uma faixinha assim, tá acelerando no pouso. Quando que eu vi, o cara tava conversando com alguém de costas não assim, conseguiu te ver. E virou, na hora que ele virou, eu chapei o cara no meio, assim. Pau. Abracei o rapaz. Ele foi teu ABR, teu... Coitado. Não, e depois saiu rindo. Quando ele viu que era um paraquedista, ele falou, não, tem um homem caído no céu. Caraca! Bom, nós dois nos tornamos as piadas. Ele pros amigos dele e eu pros meus. Esse foi meu último salto de paraquedas. E aí eu fiquei 1 ano parado, mas esse meio tempo que eu disse, sempre navegando, fazendo não sei o que, blá, blá, blá. E aí eu depois fui fazer mergulho, em 2001. Dezembro de 2001 eu fiz o meu check-out de Quantas mergulho. Vidas você tem? É impressionante quanta coisa que você já fez, hein, cara? É assim, eu levo a sério sobre aquela coisa da vida é uma só. E aí as pessoas falam, mas ele pode ter uma vida tranquila. Cara, não. Meus pais sempre trabalharam muito. Meu pai sempre trabalhou muito, hoje ele não está mais aqui.
eu comecei a trabalhar cedo, eu fui caixa de sorveteria, eu fui balconista, vendi muita tecido, muita manta, muita fibra para surfista lá em Santos fazer remendo, lá na Plaskit, no Canal 2. Bom, enfim. E eu sempre... Cara, eu trabalhei de ambulante em show da Xuxa, que era organizado pela Sunshine Eventos, quando tinha o show da Xuxa, que era essa minha cunhada que o pai dela deixou, que ela trazia, na época ninguém tinha, ela importava com exclusividade, sabe, aquele tubinho que hoje é moda, aquele tubinho que você quebra, colorido, não existia isso no Brasil. Ela importava. E eu vendia no calçadão da praia, no Réveillon, no Guarujá, nas Pitangueiras. Vendia no show da Xuxa, de ambulante, com aquele negócio pendurado aqui, cobrando o nego ali. E fazia minha grana, isso com 16, 17 anos. Empreendedor nato. Então, assim, a vida é uma só. Vamos viver. E eu levei a sério. Bom, aí querendo também, já estou me estendendo muito. E aí eu peguei mergulho, cada vez me aproximou mais da navegação. Eu tive bons professores, o João Paulo está aqui com o barco dele aqui na Ilhabela. O João Paulo, que foi meu instrutor de mergulho, ele, o sócio dele, o Marcão, mas que foi um grande instrutor de navegação, porque eu comecei a pegar o barco para levar e para trazer durante as navegações da Laje de Santos. Ele opera a Laje de Santos, sei lá, há 30 anos, e até hoje. Mas um dos barcos agora está aqui na Ilhabela para a temporada de baleia, veio pela primeira vez, ele está aqui. Então, o João é um grande amigo que me ensinou muito no mar, sobre tudo. E aí fui, até o dia que eu acabei dando uma guinada de vida e trabalhando com as Raias Mantas, que hoje a gente tem que eu fundei em 2018, Mantas de Ilhabela, que está aí, a gente colocando Ilhabela no mapa mundial, com certeza, sobre a Raia Manta Oceânica, a Móbula birostris. Eu fui coordenador de um projeto que chama Mantas do Brasil, e esse projeto que a gente criou, escreveu o projeto, foi aprovado pela Petrobras. E foi quando eu comecei profissionalmente. Então, em 2006, profissionalmente, foi o meu primeiro job, vamos dizer assim, de navegação, em que eu tinha um comando e que eu ganhava para fazer aquilo. Então, eu navegava aqui, ali, tal, não sei o quê. Que era um barco de pesquisa, que era do patrocínio do Petrobras Ambiental. Aí eu fiquei no projeto até 2015, saí, né? O projeto seguiu uma linha X, eu queria seguir uma linha mais de campo. E aí eu acabei fundando aqui o 2018, porque eu achei que isso aqui tinha um potencial, e o potencial se revelou e virou um grande coisa. Hoje a gente tem as mantas aqui, não tem mais nenhum lugar. É maravilhoso, é incrível. Né? Enfim, e hoje, inclusive, desde a penúltima temporada, eu meio que assim treinei, né? E não precisou treinar muito, porque ele era um cara nato nisso. O Rafael Mesquita, que hoje está super conhecido, está aí, inclusive amanhã está saindo no nosso barco, o barco dele está aqui só para o projeto não tem patrocínio, a gente paga tudo do bolso, gasolina, manutenção, etc. E aí eu passei, hoje ele é o head de projeto, eu sou o especialista, mas porque esse ano eu completo 20 anos, eu comecei em 2005 lá atrás, primeiro ano de projeto lá no Mantas do Brasil, 2025. E como eu estou agora com a vida nos Estados Unidos, foi uma hora boa de fazer essa transição e ficar num apoio técnico, num apoio operacional. Feito tudo isso, eu comecei então a navegar profissionalmente. Em 2010, teve uma seleção para a revista Náutica, porque eles estavam com a transição da pessoa que fazia os testes, o capitão de testes dos barcos, etc. Eu fiz lá, eu tive que escrever um teste do barco que eu comprei. Então eu tinha um barco com mais 3 sócios, a gente comprou um barco num Boat Show, no São Paulo Boat Show, uma 27 pés. E a gente usava para mergulhar pra cacete. Esse barco viu manta pra caramba, ia pra Laje de Santos e voltava. Peguei tempo ruim. Peguei uma 27 pés aí, que tá no mercado, inclusive. E o barco era muito bom. Aí o cara falou, nunca me esqueço do Jorge de Souza, do Histórias do Mar. O Jorge era o diretor, era o diretor da Náutica. Ele é um excelente jornalista, aprendi muito com ele, mas ele era assim. Pau, queijo, entendeu? Mas era muito bom. E ele falou, você não conhece a Náutica? Você não lê os testes? Você não tem barco? Me escreve, pega lá o modelo, escreve um teste do teu barco. E aí ele recebeu, sei lá, testes de várias pessoas, eu acabei fazendo a entrevista, 2 entrevistas, e fui selecionado. E aí, em outubro de 2010, eu passei a trabalhar para a revista Náutica, fazendo os testes dos barcos, etc. E tal, porque eu tenho uma boa pegada, uma facilidade para entender o barco, hidrodinâmica, navegação, foi uma coisa que me ajudou, poderia ter dado muito errado. E aí segui essa carreira aí, que, do ponto de vista técnico, se encerrou agora esse ano. Então, hoje eu sou um colaborador da Náutica, mas de matérias que não envolvem questões técnicas. Então, eu testei, sei lá, 240 barcos, nem lembro, 230, sei lá, mais de 200. Fiz coberturas de todos os boat shows de 2019 e 2018 para cá. Depois virou em vídeo, né? Então, tem um monte de vídeo.
E, enfim, e aí eu tenho uma empresa, eu faço delivery, eu sou representante da Leopard de Catamarãs, que tem a motor e a vela, fiz a cruzada a motor do 46 do Atlântico, estou agora indo entregar um 46 novo a vela lá na África do Sul. Enfim, esse é o Guilherme, me estendi pra caramba, mas assim, é que tem uma construção. Com certeza. Né? E aí eu tenho hoje a empresa nos Estados Unidos, estou lá há 2 anos, eu acabei de receber a aprovação da minha residência agora em fevereiro, para o meu Green Card, e então, eu dou consultoria para quem está querendo vender o barco, quem está querendo comprar o barco. Trabalho com charters há muitos anos. Eu estou esse ano aí também com 8 catamarãs alugados na Europa, para famílias, etc. Então, assim, tudo ligado a isso. E, durante um bom tempo, do ponto de vista financeiro, antes de abrir a empresa nos Estados Unidos, isso aquilo é coisa de 2 anos atrás, até 2 anos atrás, eu estava lá com a minha OAB, que é número 141, né? Hoje está lá quase no 500, que é de 96, e prestando uma assessoria como num cargo assim de diretoria jurídica de uma empresa de energia, que eu acabei ficando sócio. Então, hoje eu sou sócio dessa empresa, a empresa funciona lá, mas eu eu cancelei meu AB há 2 anos atrás, quando eu comecei o projeto nos Estados Unidos. Então, essa foi a trajetória, eu sempre tentei manter alguma coisa, olha, aqui o mercado, isso aqui me segura financeiramente, isso aqui tem uma oportunidade, e aí fui construindo a oportunidade para hoje poder estar só na área náutica. E, eventualmente, eu organizo ou sou convidado, eu fui convidado pelo Cícero Vieira Neto, que é o dono do Endurance, para integrar a tripulação, e obviamente que aceitei na mesma hora. E aí participo de algumas coisas. Estou organizando uma viagem para a Antártica agora num trawler, num Ice Standard, para janeiro de 26. Quem tiver interesse, aí tem 4 vagas. Quer dizer, você não para mesmo, né? Porque isso era uma das perguntas que eu ia fazer. Depois que a gente faz uma expedição, de quantos meses você ficou lá? 3? Aonde? Na Antártica. Não. A viagem foi uma viagem era previsto para 90 dias, mas do começo ao fim, do Guarujá ao Guarujá. E ela terminou com 80 dias. Tá. Então foram 80. Foi setembro? Ela zarpou 25 de novembro da MCP no Guarujá. E chegou 80 dias depois, em fevereiro. Dias. Eu não fiz o último trecho, porque eu tinha que voltar para os Estados Unidos. Então, eu e o Giovanni Dolif, meteorologista, a gente desembarcou nas Falklands e o Fábio tinha desembarcado em Punta Arenas, por questões profissionais, o Fábio Raimo. E aí, 3 tripulantes se integraram para fazer a última perna, fizeram só a última perna. Então, nós éramos em 9, na grande maioria, né? Na Antártica, até e aí, mas no total, 12 pessoas passaram pelo barco. É isso, bom, foi isso. Então, assim, quer dizer, quando é que surgiu, essa ia ser a minha primeira pergunta, a ideia de participar dessa expedição? Então, assim, conto bem rápido. O Cícero, essa história, na verdade, é muito interessante e está bem contada no livro que o Cícero escreveu. O Cícero, ele foi há 30 anos atrás, porque o Cícero era um alpinista jovem do Clube Alpino Paulista, do CAP. E lá atrás, quando iniciou o ProAntar e tal, o pessoal, a Marinha, o pessoal que estava organizando questões de segurança, identificou a necessidade de haver alpinistas treinados acompanhando os militares, em razão das missões que deveriam ser cumpridas lá na Antártica. O Brasil hoje está com 40 anos da presença na Antártica, etc. E aí, eles fizeram... Bom, quem que entende disso aqui? Não, tem aqueles caras lá que são bem organizados, tem um pessoal lá, o clube é totalmente particular, não tem nada a ver com militar. Então, vou simplificar o ProAntar, através da Marinha, pela exigência da Marinha, nós precisamos contratar uns alpinistas que vão junto, vão fazer parte da equipe do grupo base, o pessoal que vai para lá para tocar a estação, etc. E tal. E o Cícero foi para lá porque estava bem jovem, imagina, 30 anos atrás, acho que com 20 anos, sei lá, por 22 anos, e ele foi um dos selecionados para uma das viagens. Porque um lá vai e rende o outro, etc e tal, e ele foi um dos selecionados. E ele foi para lá, tem a foto dele e tal, lá com o pessoal lá novinho, e segundo ele falou, bom, ele voltou, foi uma experiência incrível, ele falou, um dia eu vou voltar com o meu barco. E o Cícero teve uma carreira executiva muito feliz, de muito sucesso. Então, financeiramente, ele pôde correr atrás desse sonho. E foi buscar, literalmente, falou, bom, eu posso agora fazer isso. Ele deixou a empresa que ele trabalhava, ele ficou 15 anos como diretor de operações da Bovespa, hoje é B3, tá lá no conselho, um cara especializado em gestão de risco, cara muito sério, muito tranquilo, impressionante. E aí ele falou, bom, agora eu posso correr atrás do barco. Aí ele
correu atrás do barco. Aí, inclusive, pediu ajuda do Marcão, Marcos Urudovic, que eu sempre falo Urudovic, mas eu vi que ele fala Urudovic, então ele deve estar certo. E aí o Marcão começou a procurar e acharam o Endurance na mão do Alejandro, que inclusive fazia charter aqui na Ilha Bela, chegou a navegar com o Marcão na Terra do Fogo, porque o Marcão foi com o Amir uma vez para a Antártica. Então o único que tinha experiência na Antártica era o Marcão, uma vez 20 anos atrás, não como comandante. E ele fez Terra do Fogo com o Endurance. E o Endurance era um barco diferente. É um projeto de Ristanf, é um 64 pés. Bom, visto aqui, visto ali, o Endurance foi adquirido pelo Cícero. Ah, tá. Foi adquirido pelo Cícero. Na busca dos barcos, ele escolheu o Endurance. E aí ele passou 3 anos preparando o Endurance com a assessoria do Marcão para que o Endurance pudesse fazer essa viagem antártica. 3 anos? 3 anos. Bom, assim, a motorização é Yamar, você já sabe disso, até porque a Yamar, né, apoiou fortemente a nossa expedição. Mas ele já tinha o mesmo motor Yamar, mas ele vendeu o motor, ele comprou um motor novo. O mesmo motor, mas colocou um motor novo. Colocou um gerador novo, que é um Mase de 4, que o motor é Yamar. Mas foi uma coincidência. Questão de confiabilidade. E começou a preparar uma série de coisas. A questão da quilha móvel, a bolina, a caixa da bolina, enfim, o aquecedor a diesel, tal, e uma questão de estabilidade forte. O barco precisava passar por um ajuste de estabilidade razoável. Tanto que o barco ganhou aquele patilhão, que é como se fosse uma quilha nova que está lá, uma bolinona nova. Não, bolina não, uma quilha. Que ganhou, enriqueceu o barco em chumbo em 10 toneladas. Você está brincando? 10 toneladas. Então o barco tinha 30, passou a ter 40 toneladas. Tanto que a gente mal usou quilha, mal baixou quilha. E aquilo lá mudou. Inclusive, foi uma das questões que quem quiser assistir no episódio 4 vai entender. Assiste o 4, aí vai entender o 5. No 4 tem o perrengue, no 5 tem a explicação e a correção do porquê que a gente teve um calço hidráulico depois de 14 horas de velejada forte com um mar de 2,5 a 3 pela popa, quase chegando em Rio Grande. Né, motor desligado, uma velejada forte, como que o água entrou daqui de baixo, subiu até a altura aqui dessa parede aqui da minha mão, passou pelo teto e caiu dentro na turbina e no motor. Porque ele passou por a linha d'água foi repintada, mas esqueceu-se de putz, mas baixou isso aqui o escape, o que a gente faz? E aí foi corrigido, vale a pena assistir lá para ver inclusive como corrigiu. Foi totalmente corrigido com uma válvula de fechamento da saída. Mas isso vocês descobriram? Descobrimos tendo um calço hidráulico. Lá? Não, antes de chegar no episódio 3 aparece, a gente vai ligar o motor, TEC, calço hidráulico. Abre, começa a jorrar água salgada aí dentro do motor. Aí depois o Yamarzão, do mesmo jeito que ele foi, que a gente resolveu, limpou e tal, do mesmo jeito que ele foi até a Antártica e voltou, e a gente usou, como você até mencionou, a gente usou muito, eu diria que 90% da viagem a gente usou motor, e depois eu posso explicar por quê. Então, foi isso, ele comprou, preparou, e aí ele saiu selecionando uma tripulação. Um dia, eu conheci o Cícero em razão do meu irmão, por uma questão profissional, porque meu irmão trabalha com energia, aí o Cícero, aí não sei o que da energia, da B3, enfim. E a gente se conheceu por 2 anos, mal se falando. Até que um dia o Cícero falou, não, me chamou, estou te convidando para integrar a tripulação de 8, eram 8 pessoas, de 8 pessoas. Se tornaram 9, porque no final o César Melo, que é do Pará, que é um grande velejador, inclusive foi meu parceiro de turnos, professor, cara, velejador fortíssimo, sabe tudo, forte em todos os sentidos. O cara é coronel aposentado da PM, fez o BOP, o SIGS, guerra na selva, guerra de cabeça para baixo, guerra com a navalha, com a corneta, tudo o cara tem. E ele não gosta que eu fale, mas eu faço. É uma moça no trato. Eu vou trazer ele aqui. Assiste aí, César. Vou trazer ele aqui. E foi isso. Então aí fechou a tripulação, convida aqui, convida ali, tal. Nós tínhamos 2 tripulantes contratados, que estavam indo recebendo, que era o comandante e o primeiro imediato, o Gabriel de Capitani, que era o primeiro imediato, e o cozinheiro. Eles estavam a trabalho lá, tal. Os outros foram convidados a tripular, por isso que eu falo, foi uma expedição que realmente juntou o pessoal para ir. Não foi um charter, não foi nada. Todo mundo queria ter realizar o sonho de ir e não ser levado. E todos contribuíram financeiramente. Tinha lá, olha, eu estou entrando com o barco, com isso. Ó, o COD, o fulano, achou esses apoios aqui.
tem esse valor aqui que a gente precisa fechar. E todo mundo contribuiu proporcionalmente com aquele valor. Então, foi literalmente uma expedição, vamos assim, uma ação entre amigos. Não foi uma coisa que alguém bancou, alguém fez, ou foi ganhando, tal. Então, isso, inclusive, enriquece muito. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Já a partir da Terra, vocês já estavam vivendo uma comunidade ali, fazendo com que o projeto desse certo, né? Sim, a escolha da tripulação beirou um ano antes da saída. E o que foi mais crucial para a escolha das pessoas nessa... Eu acho que eu não tenho como te responder exatamente isso, mas eu acho que o Cícero, ele realmente foi pegando uma coisa... Pô, o cara tem experiência no gelo, o Fábio Ramos, o cara... Puta, que é instrutor de caiaque no Alasca, na Terra do Fogo, o cara passa 3 meses acampando, não sei aonde, e alpinista. Tá. E o Cícero, alpinista inveterado, acabou de voltar do Peru, inclusive participou das buscas do rapaz lá que participou, embarcou no helicóptero do Exército, junto com o Petrone, que também foi 30 vezes que fez o último trecho, nas buscas, infelizmente... Não foi uma infelicidade. E ele tinha essa pegada de ir queria fazer umas pequenas escaladas. Então o Fábio era um companheiro para isso. O Nelson Barreta, que foi 20 vezes para a Antártica, levado pela Marinha. Inclusive, quando o Cícero foi lá, um rendeu o outro, etc. Se conhecem desde lá, do Clube Alpino. E o Barreta dá o depoimento dele, falou: a primeira vez que eu estou indo, não estou sendo levado, né, pela Marinha ou pela Aeronáutica. E, inclusive, acho que a Marinha está falando com ele, ele deve até voltar agora no próximo verão. Então, a escolha foi meio que fechando. Precisamos de caras fortes. Então, os caras fortes da velejada eram o Marcão, o Capitani, o Fábio Ramos, o César. Quem eram os caras com boa noção de velejada? Eu. Quem tinha menos noção de velejada, assim, ou pouca ou nenhuma? O Dolife, o Valdemar. Quem que eu estou esquecendo? E o Barreta, que é alpinista. É isso aí. E eles entraram contribuindo com o conhecimento, tinha um médico. Isso, o Valdemar era o médico. Aí eu trouxe, o Valdemar era um amigo de muitos, ele é oficial da reserva da Marinha. Foi engraçado que ele chegou na estação, falou: não, porque eu tenho 109 dias embarcado em navio da Marinha, como médico oficial da Marinha. O oficial médico falou: eu tô te entregando, tá no episódio lá da visita da Ferraz. Eu tô te entregando esse adesivo aqui porque você tem mais de embarcado que mais que metade dos oficiais da Marinha. Tem muita gente que não embarca, ou embarca 50 dias, 60 dias, 80. Os Val tinha 109 dias, então eles até brincaram com isso. Então o Val, ele é oftalmo, especialista, só que ele trabalhou muito tempo em emergência e na Marinha. Então, assim, ele é um cara de emergência, Cara, e o Val, assim, ele é médico, ele foi médico, ajudou meu pai no último ano do meu pai. Eu tenho um problema, eu ligo para ele, meu filho liga para ele. Ele é um super médico, né? E fez todo o provisionamento médico, a gente teve apoio de empresa, não vou lembrar o nome agora, até sinto muito, mas que forneceu. A gente tinha uma mini UTI, a gente podia entubar alguém lá. A gente tinha um aparelho para entubar lá, enfim, móvel. É que a gente tinha de equipamento naquele barco, né? A gente conta. E o que você estava me contando é que vocês levaram 3 anos para fazer o preparo. O Cícero levou 3 anos para deixar o barco em ordem. Aí, depois de selecionada a tripulação, um pouco menos de um ano entre todo mundo se preparar. E qual é o maior desafio que você acredita ser estar numa embarcação 8, 9 pessoas durante 80 dias? Olha, a convivência foi boa. Eu sei que houve alguns problemas no começo. E acho que até por causa de... Sempre tem um ajuste. Então, antes da chegada de Ushuaia, houve problema entre 2 ou 3 tripulantes. Mas assim, ninguém brigou. Mas, precisa isso, precisa aquilo e tal. E como eu tive que desembarcar em Rio Grande, porque teve uma série de equipamentos e fechamentos que eu tive que resolver porque atrasaram, eu desembarquei em Rio Grande, depois eu peguei o avião e encontrei com eles em Ushuaia. Quando eu cheguei lá, tava todo mundo assim, eu fiquei até emocionado, eu falei, todo mundo, olho brilhante, todo mundo não, a metade da tripulação que teve problema, algum tipo de problema, olhinho brilhante, o Cícero. Então assim, um me chamou para jantar, outro me chamou para almoçar, outro me chamou para tomar um café, outro para tomar um chá, outro para dar uma caminhada. Você não estava sabendo de nada. Não, quase que eu montei o divã do Códia.
Mas assim, era uma coisa. Então conversou com um, que conversou com o outro, que depois o cara falou, pô, desculpa aquilo ali e tal, e, foi ótimo. Porque não é modo de falar, eu falaria, não, pô, isso aqui brigou, não teve. Então, isso, inclusive, até falo, foi uma coisa muito bacana. Não teve um desentendimento, não teve uma hora que alguém queria mandar outro para aquele lugar. Não teve. Mas teve assim, o cara muito incomodado que tal coisa deveria ser de um jeito e a pessoa fazia de outro. E isso começou a dar um desgaste, porque sempre achava que o jeito não, ou que não era... Mas barco não é democracia. E aí as pessoas entenderam que não é democracia. Opiniões podem ser ouvidas, mas de longe de ser uma democracia. Não funciona, você sabe disso. Então, existe uma linha de comando que, se ela não for... Se a linha de comando não existir ou não funcionar, fica muito complicado. Sendo que, para você quebrar essa linha de comando, ela pode ser quebrada em determinadas situações. Mas a coisa tem que ser muito grave. Está muito aos olhos de tal que é um grande problema, ou que pode gerar um grande problema. E não era nada disso. Então, isso foi se ajustando conforme passou. Então, foi uma boa convivência. E os tripulantes que foram saindo um pouquinho antes, etc., foram por compromissos assumidos, que já estavam avisados. Então, o Fábio saiu um pouco antes, o Valdemar saiu um pouco antes. Depois, ali um saiu em Porto Williams, outro saiu em Punta Arenas, e eu e o Dolife em Falklands. E aí foram substituídos. Tranquilo. O nome Endurance, ele traz pra gente uma história, né? Sir Ernest Shackleton. Então, quem é do mar, quem gosta das histórias do mar, sabe do que a gente está falando. O nosso querido Shackleton aí com a história dele, né? Isso trazia para vocês algum tipo de relação ou isso não passava pela mente de vocês? Sim, sempre passa. Passa. Você sabe melhor do que eu que está cheio de barco chamado Endurance por aí. Uhum. E todos, com certeza, são devotos, não vou dizer que todos, mas são devotos dessa homenagem. Obviamente que Endurance é persistência, é resistência, é resiliência numa situação. Então tem muito a ver com o barco, sim, não necessariamente é o Shackleton. Uhum. O Endurance já veio com esse nome. E foi perfeito. Ele foi mantido com esse nome. E para nós... é um pouco disso, porque você tem que parar a tua vida profissional e pessoal, você tem que se dedicar na preparação. Então, tem gente que fez 2 viagens para os Estados Unidos para comprar equipamento, gastou dinheiro, vai comprar uma camisa lá da Solo com desconto, 800 pau. Com desconto. É excelente, né? Você não quer outra na vida. Rapaz. É um exemplo. Tem uma questão financeira envolvida, tem uma questão familiar, tem uma questão profissional, né? Por mais que você tenha o Starlink, que acho que foi a viagem antártica aí mais bem documentada recentemente, tal, porque a gente tinha lá, tem lá até hoje o perfil lá, o Antártica.vpe64, então a gente postava, fez live chegando em Ferraz e postando tudo. É uma tripulação que eu chamei, né? Eu cuidava, tripulação instagrâmica. E a pessoa embarcou. E isso muda muito, porque você quer que as pessoas vivam aquilo que você está vivendo, você quer compartilhar aquilo, aquele lugar, aquela emoção, e você quer que elas queiram ir. Que é muito a ver com a da minha vida no mar. E às vezes eu posto algumas coisas que parecem besteira, que eu tô aqui, tô ali hoje mesmo, acabei de chegar aqui dessa navegação, uma besteira, 60 milhas. Mas, tá aqui, o mar tá assim, tá assado, tá vendo? Eu tô preso aqui, se eu cair, me estatelar lá embaixo, o motor desliga. Porque você quer que as pessoas elas entendam melhor para elas quererem fazer. Com certeza. E como eu sou apaixonado pelo mar, eu tenho a ilusão, provavelmente a ilusão, a ideia utópica, que as pessoas podem se apaixonar do jeito que eu sou apaixonado. É quase infantil, mas eu prefiro que seja assim. Então, a gente fez toda essa apresentação, essa divulgação, etc., com o intuito das pessoas entenderem o cotidiano, as coisas bacanas, até mesmo para poderem criticar. Como a gente teve 1 ou 2 ou 3 argentinos que, inclusive, moram no Brasil, eu nunca vou me esquecer, porque é um dia que mora em Búzios, argentino, que ficou bravo, que ficou falando que como é que você fala que as Falklands, as Malvinas são argentinas, as Malvinas, que mapa que você está usando? Eu falei, cara, eu estou usando o CIMAP, que está lá no BG, que usa lá, está escrito Falklands com Malvinas. Se você entrar no Google agora, está lá Ilhas Falklands, porque tem uma bandeira de Falklands lá, um pessoal que está 9 gerações, e entre parênteses Malvinas.
Se tem uma coisa que quem não se entende são eles com os ingleses. Foi o que eu falei, nós não estamos nada a ver com isso, cara. Tá aqui na carta náutica, eu tô falando. Mas a gente ainda falava Falclas Malvinas. Aí o cara começou a encher o saco e falou, então vamos fazer o seguinte, quando eu chegar lá, com todo respeito, não tem nada a ver com isso. Quando eu chegar lá, eu vou procurar o primeiro oficial de imigração argentino. E que tem uma bandeira da Argentina para me receber. Se não tiver, eu vou nas Falklands e carimbo Falklands, beleza? E aí adivinha o que deu? Não tem nada a ver com isso. Lógico, não tem nada a ver. Adoro ir para a Argentina, adoro... Claro. Inclusive, né, tem essa coisa dos argentinos, etc. Porque é até bom, porque é igual o cara do Flamengo com o Fluminense, o do São Paulino com o Corinthians. Quantos amigos que você sai, dá um monte de risada, mas na hora que o time já... É uma coisa, a gente vai lá, adora, é muito lógico, legal. Os caras são grandes velejadores, grandes navegadores. Só que a gente, né, como bom brasileiro e como bom quinta-serista, a gente não perde. Não perde. Eu falo para todo mundo no barco, de duas se você não gostou, desembarca. Porque tem uma coisa que a gente perde tudo aqui no barco, menos a piada. Tem que ser. Não, e outra, tem que ser divertido, porque senão não tem propósito, né? Se você está fazendo uma coisa que não está sendo divertida, que não está curtindo, aí perdeu todo o objetivo, né? Não, é isso, de uma forma geral é isso. Então... Falando em objetivo, qual era o principal objetivo da expedição Endurance na Antártica? Bom, era com que as pessoas, os tripulantes, tivessem a experiência da navegada, da conquista. Né? Não se esqueçam que foi apenas... A gente também tem essa brincadeira com o inglês que a gente encontrou em Punta Arenas. Foi apenas o 7º veleiro de bandeira brasileira com tripulação 100% brasileira a fazer a viagem antártica. Por si. A gente brinca porque a gente chegou lá em Punta Arenas, voltando, né? Antes de ir para as Falklands Malvinas. Aí tinha um inglês lá esperando com o veleiro dele. A gente parou lá, fomos lá fazer o porto e estava lá esperando. De onde vocês estão vindo? Da Antártica. Pô, que legal, da Antártica. Porque eu acho que eu vou para lá também, eu estou programando, não sei o quê. E se serviram para mim. Assim, você vê, coitado do cara, né? Esse cara não vai jogar bocha, fazer outra coisa. Porque os ingleses, esse cara é mais um. A gente, é quase a viagem do super-homem no Brasil. Os ingleses já exploraram, mapearam, morreram, mataram, incendiaram, foram incendiados, seja lá o que for, estiveram tudo quanto é lugar, congelaram, seja lá o que for que eles fizeram, né? O Shackleton é um dos exemplos, mas tantos outros. Aí vai esse coitado aqui, que é um número. Cadê o copo? Tá aqui, dá para contar nas duas mãos, né? Mas então, que é um grande feito para nós, essa piada, né? A gente fazer o que eu tô falando. Então, o objetivo foi esse. Foram que nós tivéssemos, como não era nada comercial, era a nossa conquista. A conquista do Cícero voltar, como ele prometeu que voltaria com o barco dele. Então, para ele era isso. Para nós, todos, irmos. Para o Marcão, voltar num comando, imagino eu, né? Voltar num comando. E, no meu entender, um comando importante. E cumprir, falando de um ponto de vista mais micro, cumprir um traçado que a gente pré-programou, que a gente não cumpriu inteiro. Porque de Antártica nós tivemos apenas 8 dias dos 14, a gente tinha 15 para 16 programados. Mas a gente só conseguiu fazer 8. Em função de janela meteorológica. Okay. E aí onde vem a questão tríplice austral, que é aquela coisa do cara da mídia aqui, do mar, que fala, temos a viagem tríplice austral. Fizemos Antártica, fomos ali, fomos em vários lugares que a gente queria, só que a gente foi mais rápido. Uhum. Tivemos dias maravilhosos, só que o fato da gente voltar antes permitiu o quê? Permitiu que a gente fizesse a Terra do Fogo chilena, andasse no Beagle até tocar o Pacífico. Isso é muito legal. A gente tocou o Pacífico, subiu, aí Estreito de Mar, ou seja, acidentes geográficos que foram importantíssimos para quem navega. Mas você está fazendo, são parte de um todo, né, de uma navegada. Então você vai lá ticando coisas importantes. Claro. Aí ticamos lá, Beagle, canal noroeste do Beagle. Aí fizemos 7 ou 8 caletas, acho que 7. Aí descemos até o Pacífico, tocando. Mas foi assim, a gente passou, entrou assim, aqui é o Pacífico. Voltou. Aí Estreito de Magalhães, porque a saída do Estreito de Magalhães é complicadíssima, é um negócio de planejamento absurdo, é uma batalha para você sair lá, tem que fazer tudo certo por causa da corrente. Você fala quando chega no Pacífico? Não. Quando está aqui. Tem altas correntes lá dentro, você precisa ver, é louco. Você vai passando assim, afunilam os canais assim, do barco perder a proa.
É mesmo? O Hammer tava lá, não sei o que, tá tudo bem, não sei o que, você tá na corrente, você tá indo, aí você vê, eu filmo isso, vai aparecer. Aí as correntes, ele tá um canal, cada uma filada, de repente o barco sai assim de proa, assim, aponta pra terra. Aí tira da motor e volta, não sei o que. Bom, enfim, tem uns desafios. Drake? Não, o Drake foi tranquilo. É isso que tem muita gente que critica. Porra, mas eles estão no Cabo Horn, parece um lago. Aí eu tenho na minha palestra que eu falo assim, mar bom não faz bom marinheiro, né? Mar bom não faz bom... o ditado é esse, né? Não, o ditado é mar calmo não faz... Mar calmo não faz bom marinheiro. Aí eu coloco assim, é verdade. Só que marinheiro bom planeja estar no mar calmo. Ponto final. Foi isso que a gente fez, o Giovanni estava lá, todo mundo ali mexe com meteorologia, todo mundo navega, só que ele é o papa do negócio. Fez um trabalho incansável, ele é incansável, Giovannizinho. Pô, fez um trabalho. E a gente esperou o que tivesse que esperar, a gente não tinha pressa, fizemos. E tanto que a nossa volta no Drake foi outro Drake. Lógico que a gente pegou 2,5 metros, 3 metros de onda. Claro. Só que de boa, sem vento, lá. E a gente, quando chegou, a gente estava nas últimas 30 milhas, eu juro para você, eu tenho uma foto que eu fiz na linha d'água com a 360 de um golfinho, que é aquele golfinho lá do sul, que você vai ver, a Thalise gosta, sabe aquele lago? Lá espelhado. Parece um azeite. Azeite. E a gente ainda estava no Drake, chegando para contornar, para entrar na Lennox ali para Navarino. Então, assim, planejamento. Então, assim, teve gente que criticou. Vocês estão... Gente, vocês não sabem o que vocês estão falando. A gente quer fazer uma baita numa viagem, passei aqui e tal. Quem passou aqui, que teve perrengue... A gente, caras que saíram antes da gente, 4 dias antes, porque a gente saiu, esperou um dia mais em Porto Williams, depois parou em Porto Toro, ficou 2 dias em Porto Toro. Os caras dos 2 veleiros voltaram com um cara todo arrebentado, Marinha. O Igor teve que rebocar. Saiu, foi rebocar. E o outro a Marinha Argentina. Igor Belli. O Igor Belli. Que um papa. Tiveram que ser rebocados. O cara voltou com não sei quantas fraturas de costela e tal. Então, sabe, o cara que fala um negócio desse é porque ou não sabe planejar ou porque acha que a vida é de novela. Então, a gente prefere fazer a vida de novela mesmo. Aquela que tem beijo no final. Claro, foi isso que a gente fez. Final feliz. Então, planejamento temos um objetivo a fazer. Como a gente faz ele da melhor forma? Ninguém planeja para alcançar um objetivo da pior forma. A gente vai navegar do mesmo jeito. A gente vai conquistar aquilo lá do mesmo jeito. Pegamos mar no Drake? Pegamos. Balançou, bateu, subiu? Sim. Alguma coisa que chegasse perto de algum risco? Não. Ponto final. Porque aí vem o planejamento. É isso. Vamos trazer essa conversa para um lado mais assim do dia a dia, que eu acho que é o que as pessoas têm curiosidade, né? Como que era a dinâmica do dia de vocês? Você comentou comigo um pouco antes da gente começar aqui que você tinha o seu turno, né, no Leme. Isso aí é uma outra pergunta que depois eu quero fazer sobre o Leme. Na verdade, eu vou fazer agora. O Leme era hidráulico ou é um Leme? É hidráulico. A gente tinha, inclusive, a gente tinha 2 pilotos. O barco ia no piloto, obviamente. No piloto. Então, inclusive, isso é mostrado em detalhes no episódio... Nem lembro agora. A gente vai deixar os links na descrição desse nosso papo. Tá lá, o Cícero vai lá, porque eles foram checar tudo antes de passar o Drake, o que precisava apertar, se precisava apertar, e mostrou o outro que estava solto, que precisava, você solta aqui, encaixa esse, que inclusive foi usado. Eu sei porque foi usado, porque o pior mar de toda a expedição foi quando a gente não estava e quando o Giovanni foi entre Falklands e Uruguai. Foi o pior mar da expedição, mas assim, de longe. Uma onda de 6 metros, 5,5 metros, uma atrás da outra, vento de 64 nós. 64? Sai o nego voando dentro do barco, para um lado, para o outro, tal, não sei o quê, lacra o barco, desce o menino lá de cima, lá para baixo, e etc e tal. E porque não foi seguido o planejamento que o Giovanni indicou. Foi adiantado em 3 dias. Então foram os dois, vocês vão pegar 3 dias muito bons, vocês vão pegar 6 dias de porrada. E eles pegaram 5 dias de porrada forte, aliviando, chegando em Punta del Este. Foi o pior mar da expedição. Foi muito pior que o Drake. Entendeu? Em termos de... Então... E aí, assim, nesses momentos, como que vocês reagiam a esse momento? Como que era... Posso falar, todo mundo estava bem tranquilo. O Marcão, ele ficava um pouco mais nervoso, porque é natural, ele é o comandante, tudo ali é responsabilidade dele. Então eu me coloco no sapato dele. Inclusive as vidas, né? Não, principalmente as vidas. Principalmente o barco, né? É o barco.
O barco, a vela, os motores. Ela, sempre ela. Pode chamar Endurance, mas é sempre she and her. A barca. Então ele ficava um pouco mais nervoso. E o Marcos assim, é um cara que tem uma técnica muito apurada, e ele tem um perfil mais conservador que os outros. O perfil dele é mais conservador que o do César, mais conservador que o do Capitani, né? Todos são super vereadores, sabem manejar, colocar, tratar muito bem o veleiro em praticamente todas as situações. Tem experiência, milhagem para isso. E aí cada um... Então foi imposto, de forma como eu disse, não é democracia, é imposto no bom sentido. Claro. Foi imposto o regime do comandante. E tá aí. Foi um sucesso, com certeza. expedição. A gente vai deixar na descrição do vídeo, a gente vai deixar todos os links dos capítulos para quem quiser assistir. Acho que eu mandei, inclusive, ontem lá no grupo, né? No Jornal da Noite. Posso usar ele lá? Por favor, pode usar. Estão todos lá, inclusive o que estreia hoje é quarta-feira, a gente não sei quando o pessoal vai assistir, mas por acaso nós estamos assistindo... Hoje é sexta. Então tá. Então ontem estreia. Não, brincadeira. Hoje é quarta. Então, toda quinta, 8 horas, estreia um episódio. Então, o amanhã da nossa gravação estreia o episódio 9, que é. Puta, que foi uma. Você acha que o calço de galo que foi perrengue? Tem o maior perrengue, até porque foi um perrengue na Antártida. Tem um perrengaço lá na Ilha Deception. O que você fez que você não faria mais e o que você fez que faria novamente? Na expedição. Na expedição? Que eu não faria mais. Eu mandaria alguém buscar as coisas em São Paulo, em vez de eu ter que desembarcar e não ter descido até o Ushuaia, nesse trecho. Afinal de contas, eu não estava lá. Então, se vira aí, traz. Mas eu vou lá, as pessoas precisam falar comigo. Isso eu não faria de novo, ou seja, estaria lá. E o que eu faria de novo? Eu com certeza iria de novo para a Antártica. E se Deus quiser, em janeiro eu vou. Você já tem esse aí, você já está no calendário já. Já. E como é que vai ser essa próxima? Essa próxima é uma viagem num barco que faz turismo, é um charter. Tá. Então eu estou fechando, é um trawler de 87 pés, classificação de gelo, é um Ice Sea, para 12 passageiros, um sistema all inclusive, e que você não faz o Drake, o barco já está lá, você voa de Punta Arenas para a base chilena. Aí você faz, tem uma viagem de 15 dias, de 16 de janeiro a 29 de janeiro. Aí você voa, você pousa lá, embarca lá e aí você faz 12 dias e meio de Antártica pura. E a vantagem é que você faz uma Antártica igual que a gente fez, que os barcos que a gente chama de small craft Antártica. Não é a Antártica que o navio de cruzeiro faz, mesmo os navios menores. Então, em alguns lugares, você vai encontrar um navio perto, mas tem lugares que você vai que só você vai. E são 12 dias e meio, 12 dias de Antártica, sem considerar a parte que você embarca e desembarca, e volta, pega o avião de volta. Em Punta Arenas é voo da Latam. É São Paulo, Santiago, Punta Arenas, entendi. Embarca é um avião a jato, 4 turbinas, você atravessa de volta, Punta Arenas, Santiago, São Paulo. É bem interessante essa viagem, é um all-inclusive, vai ter caiaque, os Zodiacs, todo um pessoal guia que faz isso o tempo inteiro. Aí você vai para foto, é bem imersivo. É uma experiência. Só 12 pessoas, é uma experiência, é bem bacana. É isso que eu ia perguntar. Então tem uma programação durante esse período que fica lá. Tem todo um itinerário. Tem um PDFzinho com todo o itinerário. Essa daí você tá? Eu tô organizando essa viagem, então eu já tenho... São cabines duplas, né? Então eu já tenho cabines duplas, são só 12 pessoas, eu tenho 2 cabines disponíveis. Então quem está assistindo a gente, se quiser viver essa experiência... É o mesmo preço de um cruzeiro muito bom, também voando, que para quem não quer fazer o Drake, é o mesmo preço de um cruzeiro, que fica metade do tempo na Antártica, só que você tem um pouco mais de luxo e conforto de cabine. Claro, porque é um barco maior, só que você não tem o número de dias, o serviço, vamos dizer assim, guiado tão personalizado e os lugares que você vai, que o navio não vai. Essa é a experiência. O navio de cruzeiro. Navio de cruzeiro. É o mesmo valor, porque a Antártica não é barato. Eu estava vendo o pacote aí, mesmo preço, idêntico, no centavo. Só que um é metade do preço. Eu arriscaria. Ou é metade do tempo. Não, eu arriscaria dizer que é uma experiência muito mais imersiva, né? Muito mais. É muito mais. Você está ali em 12 pessoas, com mais 5 tripulantes cuidando de você, com um chefe a bordo, bebida incluída, comida incluída, tal. E aí você tem acesso a lugares e coisas que
no navio ou não tem, ou quando tem, que não é a mesma coisa, é totalmente empacotado com alguns com 200 pessoas, alguns com 600, alguns com 1.200. Que ok, também não deixa de ser uma experiência. É muito legal, né? Recomendo qualquer pessoa fazer, é muito legal. Só estou dizendo que é bem diferente. Que são coisas diferentes, né? E aí, por curiosidade, então é como se a gente estivesse num barco aqui na Baía de Paraty, eu tenho cada lugar, assim, eu posso escolher, porque aqui na Baía de Paraty, se você ficar 10 dias lá, você ancora em 10 lugares diferentes. Basicamente é isso, é uma boa comparação. E aí eu sinto muito aos velejadores, mas é um trawler. É um trawler. É um motor vessel. Que também é muito legal, né? Pô, é muito legal. Aí legal. tem a área lá de cima que dá mais visão para você ver as coisas. É muito legal. É muito legal. Tudo é muito legal. É legal que eu vou ter essas duas experiências. E tem outra, gente. Na Antártica em si, você não veleja tanto. Você veleja menos. Né? Você pode até velejar mais, mas você veleja menos. Você usa mais motor. Não, claro. E um trawler tem um conforto, é um barco extraordinário. E você falou de classificação, ICE, como é que é? No caso ele é um Ice Sea. Ice Sea, tá. Ele aguenta até determinado espessura de gelo que eu não sei te especificar agora. E aí é porque ele tem uma proa que consegue enfrentar esse gelo, é isso? Sim. Ele consegue quebrar gelo fino, camada fina, ele consegue quebrar ou aproximar. E claro que é um barco que se você tem, porque o grande problema lá não são os icebergs, né? O problema são os growlers. E se você tem uma pancada, a gente teve pancada de growler até parado. E, o bicho vem batendo que parece que vem rasgando o casco, né? Era 2 horas da manhã, a gente acorda assim... E o Endurance é aço? É alumínio. Alumínio. Ele é uma classificação, tem uma classificação polar, é um alumínio especial, obviamente, próprio, né, para construir, porque tem gente que constrói barco de alumínio que não é próprio, vou chamar de marinizado, não é o termo correto, mas é o naval. E o Endurance Então, a vantagem do alumínio, porque lá você tem que fazer... A gente encontrou barcos, por exemplo, um Janot, acho que 64, nos canais chilenos. Mas, assim, você tem canal que você entra para lá e para cá, principalmente mais para o oeste, vai sumindo o gelo vai ficando só na copa das montanhas mais ao longe. Aí muito lago, muita kelps. E lindo. Vai aparecendo, tem umas fotos aí. Uns lagos suspensos, é um negócio de outro, parece Vale dos Dinossauros. É lindo, as pessoas têm que fazer. Mas aí você pode ir com barco de fibra, porque aí não tem gelo. Agora você vai entrando mais no meio, um pouquinho mais para o sul ali, que está um pouquinho mais para leste. Aí você entra, tem várias imagens também, vai aparecer. Aí você tem muito pedaço de gelo. Aí não é bom, aí você não vai com fibra. Aí o alumínio, ele é muito resistente e ele amassa, ele deforma muito mais do que ele rasga. É a mesma coisa o aço, que deforma menos, mas não rasga. Não rasga, né? Teoricamente. Bom, vamos passar umas imagens aí que... Claro, né? Claro. Por onde que a gente começa? Tem aqui? umas imagens aí que estão em ordem... Vamos pedir para o Natan aqui. Acho que ele pode começar com essas imagens que ele tem ali, que são imagens já da Terra do Fogo ali de Port Williams, da Ilha Navarino. E aí a gente... Que é onde começa efetivamente a expedição. Isso, que é onde começa efetivamente a expedição. Você já está lá no sul, você já provisionou, fala, bom, vamos sair, contornar a ilha, descer o canal e cruzar o Horn. Tá. Basicamente começa ali. Né? Você já cruzou o Beagle até, né? Da Argentina para o Chile. Você já tinha ido antes alguma vez? Não, primeira vez. Para mim, por isso que eu digo, muitos de nós, não todos, mas muitos de nós, era a primeira vez. E você perguntou o objetivo era esse o objetivo, era a gente fazer, cara. Era a gente realizar, ter uma realização de vida. E agora você falando, eu tive aqui uma sensação como se eu tivesse lá naquele momento e fala assim, caramba, eu tô na Antártica. Você teve essa sensação? Total. Eu vou falar sobre essa sensação na sequência. É aquilo que está passando na tela? Ele vai por aqui. Não? Não. Já está. Quem então, está assistindo está vendo, então. O que ele está passando, por exemplo, ele passou ali atrás, era Porto Williams. Então. Pode voltar um minuto. Aí, Porto Williams. Então, Porto Williams, você já está em território chileno, é onde você dá a entrada e dá a saída. Para você poder passar ali pelas ilhas, que é o Cabo Horn, Ilha de Hornos, tal, você tem que passar, tá? Território chileno, inclusive é super bem patrulhado e é super bem controlado. Você o tempo inteiro é chamado pelas unidades no rádio para informar para onde você está indo, que você está indo, tal. Então, ali a gente está na costa do Atlântico ainda. Sim, no Atlântico. Você não cruza para o Pacífico, não. Tá. Ali você tem o Yacht Clube flutuante do Micalvi. Sobe um pouquinho, por favor. Mais um pouquinho. Tá. Aquela foto ali à esquerda de Porto Williams. Onde tem os barcos. De cima.
A de cima. À esquerda. Essa. Pode ser Então, essa. ali. Então, ali, ó, tá o Endurance. O IPAC, aquele laranjinha que tá do nosso lado, ele saiu um dia antes. Ele é um barco de bandeira brasileira que mora em Itajaí, que o dono é um argentino. Tava até a venda, depois ele colocou a venda. Ele faz charter, ele tava com um pessoal da Europa, do Alasca, dos Estados Unidos, umas meninas estavam indo surfar na Ilha Deception. A gente encontra com eles em Deception. Eu vi esse episódio. É. Acho que você pergunta para elas por que vocês decidiram surfar e no aqui? próximo episódio aparece ele lá, quando a gente chegando, eles tinham acabado de chegar. E a gente está parado ali, aquilo ali é o Yacht Club mais austral do mundo, que é o Micalve, que é um navio de carga antigo, que está lá encalhado e vai aparecer, na verdade apareceu, nos episódios a gente entrando lá, então todo mundo põe a bandeirinha, põe uma mensagem, e você senta, tem uma área de leitura, o pessoal troca livro, tal. É um Yacht Club, todo mundo para ali, que é o Yacht Club em português, é o Yacht Club Micalve. Que é o último. Micalve é o último, é o mais austral do mundo. Quer dizer, ali é onde tem a placa lá, Ali né? tá vendo, a gente tá, essa cena ali do canal ali, lá no final, os dentes de Navarino, né? Foca deixa um aqui pra gente, Natan, essa da placa. Isso, então é a placa, ó, Micalvo, que é o nome. E aí você tem aí, tá um Esse dia canal, lindo e tal. maravilhoso. Esse canal, ela no final, aqui à esquerda, é os dentes de Navarino, que o pessoal vai lá escalar, que é essa montanha, que tem toda, parece uns dentes. E lá à direita é a Argentina, ela é do outro lado do Beagle, é lá próximo ao Ushuaia, já. Vamos próximo aí. Vamos passar mais rapidinho. Então aqui é a beleza aí do canal, aquela coisa toda. Não, pode ir daquele jeito mesmo. Pode ir virando. Isso. Aí, o que é? Você sai, esse foi no último episódio lá, antes da Antártica. Você sai na Ilha Navarina, você sai de Port Williams, você vai descendo em direção ao Horn, aí você tem esse Puerto Toro, que é um povoado, é um pueblo. Aí tá lá escrito, é o pueblo mais austral do mundo. E aí a gente fez o churrasco mais austral do mundo. Que massa! Tem lá as imagens. E a gente foi lá, tem uma série de história, lugar pequenininho, aí tem um policial, tem um cara da Marinha, 6 policiais, 25 choupanas, todo mundo com a sua Starlink. Descendo, pode continuar. Olha lá, então a gente ficou parado aí, e aí a gente ficou parado mais 3 dias, que foi onde aqueles já tinham saído um dia antes. E você estava esperando a janela. A janela, a gente estava parado aí, o H-41 passou, o H-44 passou no canal, porque eles são navios, então adiantaram 2 dias e foram embora, né, os navios da Marinha. E a gente estava parado aí. Pode seguir? Ali, ó, os cachorros que vieram visitar a gente, aí depois a gente, ó lá, já chegando no Cabo Horn. Olha lá. Aí tá vendo que, ó, tudo calmo. Aí o pessoal fala, quando, né, reclamaram. O pessoal gosta de ver. O pessoal quer sangue. Tá, tem um perregaço aí no episódio 9, hein? Olha lá, a gente fala a foto tradicional, que o Marcão fez, depois tem uma que ele tá junto. O Cabo Horn tá ali atrás da gente. Aí já a chegada na Antártica, são cenas do último episódio. A gente chegou, na verdade, antes disso aqui, estava lá... Que não está no ar ainda o último episódio. Não, tá, que a gente chega na Antártica já tá 8. Tá. Que a gente chegou num nevoeiro, porque isso aí foi quando abriu. O nevoeiro tem essas imagens lá, mas a gente chegou com o nevoeiro e não via nada. Então até o Bareta fala, a gente foi trocar o turno, falou, 6 horas da manhã, Bareta, vai trocar o turno. Ele bom, como você pode ver, não se vê. Não tinha 200 metros de visibilidade, o radar estava com 5 icebergs, a gente sabe que se tem iceberg tem growler, então a gente estava com 2 proeiros. E aí andando a que velocidade? 4, 5 nós. Tá? Bom, enfim, aí chegando, Antártica, tal, toda uma coisa. Pode ir passando aí que tem imagem pra caramba. Aí o pessoal curtindo, depois já vai aparecendo a gente chegando em... Olha a estação, aí é Ferraz. Estação Antártica Brasileira, incrível. Parece outro planeta, parece Suíça. Aí o Endurance... Que foto linda. Ancorado em frente a Ferraz. Pode ir passando. A nossa foto lá, inclusive com o pessoal do grupo na estação. Aí a gente já passando por uma série de icebergs, são imagens que você vai ver agora no próximo episódio, os pinguins nadando, então baleias. Tá vendo aqui de primeira mão, não tá nem lá ainda. Episódio, não. Tá ali, aqui no Sailingcast, aí então. Ali já começa, aquele mais amarelado ali, aquela montanha já é Deception Island. Deception é um vulcão, é uma cratera de um vulcão gigante, tem ali o Fole de Netuno, uma passagem teoricamente estreita, mas entra navio. Então ela é estreita, mas nem tanto. E aí você está aqui dentro, eu subi lá numa montanha, aí eu voei drone, e tem uma série de imagens, que é a Estação Baleira, Whalers Bay, que saiu em 1931. As águas aí são... o piso ali o chão ali é termal, né? Então a água vai começar entendi. Eu mostro isso nas imagens. Tipo uns geysers, assim. Aí, enfim, aí depois a gente mostra, a gente sai de lá, vai para Enterprise. A Enterprise a gente faz ali abre, por favor, essa que a gente está, a de baixo.
A de baixo, é essa. Então a gente fala, como é que faz? Isso é famoso, né? Esse navio aí é o Governoren. Governoren era um navio baleeiro finlandês que pegou fogo em 1914. Estava cheio de óleo de baleia, os caras estavam na última noite antes de ir embora. Fizeram uma festa, provavelmente todo mundo encheu a cara, derrubaram uma lamparina, vazou, pegou no óleo da baleia, pegou fogo. O comandante deu tempo dele, ao invés de estar onde ele está, navegar rapidamente para dentro dessa baía daí de Enterprise e ancorar o barco. Desculpa, encalhar o barco. Em 1914. 14. E aí saíram com as baleeiras, que estão inclusive quase intactas na ilha do lado, foram recolhidos depois por um outro baleeiro, o barco ficou aí, hoje ele serve de ancoradouro para os veleiros que passam por aí. E aí parece ser um lugar abrigado, né? Bem abrigado. Olha lá, tá vendo? Até o Giovanni lá tá em cima do barco ali, ó, falando, dando oi lá pro pessoal lá, né? Uma baía maravilhosa, aí a gente subiu algumas montanhas, tem umas imagens a gente lá de cima, olha lá, em cima da montanha lá, um visual incrível, muito gelo na água. E esse tipo de coisa assim. Aí eu aproveito uma imagem como essa e te digo o seguinte: isso é um continente, não é um pedaço de gelo. A sua sensação de você estar olhando isso é uma sensação de pertencimento ao planeta que você não tem, mesmo naqueles lugares lindos, lá no Nepal. É tudo lindo. Por quê? Porque lá você está dentro de um país. Alguém te levou ali, você desce e tem um vilarejo. Não. Aí não é de ninguém. É uma sensação meio pura. Eu estou tentando explicar porque o que eu senti, o que eu sinto até hoje, que é o que me chama hoje de volta. Então é uma sensação assim meio pura de isso aqui não tem dono, não é uma terra de alguém, por mais linda que seja, aquela, um Alpe, o Nepal, o Tibete, sei lá o quê, que pode ser lindo, maravilhoso, etc, sei lá o quê. É tão lindo quanto ou mais, mas aí você fala, tem uma dificuldade de estar aqui. Aí você pensa, quantas pessoas estarão aqui? Quantas pessoas virão aqui? Seja lá em quanto tempo. Isso aqui não é de ninguém. Ninguém tem uma bandeira fincada aqui. Aí você meio que se... Quando você sai dessa coisa, vou chamar de geopolítica, das fronteiras, é muito essa... parece meio... E eu sou um cara bem pé no chão. Mas essa é a sensação real. Você se conecta com o planeta de um jeito e fala, não, isso aqui não tem dono, não tem país, não tem fronteira. É um continente gigantesco, coberto de gelo, e não é fácil vir aqui. Aí você junta tudo isso e você fala, tô aqui. É aqui. Depois disso aqui é a Lua. Entendeu? Essa é o feeling exato que eu senti. Por isso que foi muito importante a gente ter ido. Por isso eu agradeço até hoje o Cícero ter me convidado para fazer parte lá da minha contribuição como tripulante. E aí essas imagens todas que ele está passando ali, ó. Aí em Port Lockroy, que é do lado de Dorian Bay, fica 1,5 milha. Dorian Bay era aquele spot antes tido como secreto do Amir Klink, ou de Inverno, tal. Só que na verdade fica 1,5 milha de Port Lockroy, que é a base alfa inglesa. Eu mandei um cartão postal daí para minha casa em São Paulo, chegou em 4 semanas. Que legal. Eu fui no correio na Antártica, os ingleses têm ido. E chegou, tem post office lá. Tem. Aí você compra, ou sei o quê, tem carimbo. Aí você carimba o passaporte, assim como a gente carimbou em Ferraz e tal. Então a sensação de você viver isso é enorme. Agora ele já está passando umas imagens que já é na Terra do Fogo. Aí são as geleiras, né? Os que eles chamam os ventisqueiros, né? Que eles chamam. Que aí você tem aquela cachoeira enorme saindo ali por um túnel lá embaixo da geleira. E aí você vai nos lugares, chega próximo dessas águas e ancora, e aí você ancora com não sei quantas mil amarrações, porque entra vento de 40 nós, meio que assim, você até vê na previsão. Corta para cá já, Natan, um pouquinho, porque a gente está um pouco fora aqui, quero botar de novo o Códia na imagem, porque ele descrevendo essas coisas é muito legal, porque, cara, é impressionante. Inclusive, para mim, ter a oportunidade de conversar com um ser humano que teve a oportunidade de estar num lugar desse, para mim também é um privilégio. Você vê, hoje eu tenho como um grande ícone, para mim, te comentei, né? Para mim, o Igor Belli, para mim, um dos maiores ícones, assim como o pai dele foi. Mas hoje ele está aí, eu me identifico um pouco mais porque tive a oportunidade de conhecer, não tive a oportunidade de conhecer os pais. O Betão Pandiani, que eu já levei para passar 13 dias embarcado no trawler, que eu sou sócio, que fica aqui, que aí o velejador ficou lá ouvindo o motor. São caras que fazem coisas que eu nunca conseguiria fazer. Que tem uma capacidade de...
Só que aí eu paro para pensar e falo, bom, mas isso não é uma questão de você... Quer dizer, eles são pessoas diferenciadas. Eu sou uma pessoa normal, uma pessoa comum, que trabalho, faço isso aqui, tem a minha família, amo e tal. E tem, por exemplo, tem uma família que me apoiou, tem uma esposa que me apoiou. Se minha esposa não me apoiasse, com certeza não sairia. A esposa de todos os tripulantes, por isso que todos os episódios no final, nos créditos, tem um agradecimento específico às esposas e companheiros. Porque é óbvio. Indiretamente participaram, a gente fala apoiar tal, porque na verdade elas deixaram a gente. Mas elas estavam com vontade. A gente usa a palavra... Não, nem estava muito para passar lá no barco, não, obrigado. Mas a gente fala que elas deixaram a gente ir, mas a gente não é muito mais bonito, a gente fala que elas apoiaram. Né? Mas no final, se elas não tivessem liberado o alvará, ninguém teria ido. Vamos começar a conversar. A gente sabe como é, né? Então, assim, mas faz parte, porque são as pessoas que fazem parte da nossa vida. Eu posso falar por mim. Sem dúvida. A Patrícia é uma grande companheira, uma grande apoiadora. E isso foi muito importante. Você vai com tranquilidade, uma pessoa que está torcendo por você e pelo teu sucesso. E aí a gente está em lugares como esse e fala assim, bom, eu sou uma pessoa normal, mas que eu tive a capacidade de, dividindo responsabilidades e habilidades, chegar até aqui. E é onde eu volto. É isso que a gente quer que as pessoas façam. É isso que a gente quer inspirar. É muito gostoso, né? A gente viver experiências e a gente quer compartilhar com as pessoas, né? A gente quer que as pessoas experimentem as mesmas coisas, principalmente quando elas são... experiências quase que exclusivas, né? Porque você fala, poxa, o que eu senti foi tão bom. Eu queria que outras pessoas sintam a mesma coisa. Todo mundo não. Tem uns aí que eu prefiro que não sinta, mas boa parte. Esses daí a gente não precisa falar. Uma curiosidade aqui, na verdade, a gente tem um grande apoiador, que é a Santec, né? Que é um protetor solar revolucionário, que inclusive você vai levar para casa Oba! Vou poder usar no feriado? Você experimenta, depois você fala para mim o que você achou. Já gostei, parece parafina de prancha. E quem criou isso aqui são dois surfistas. Então pronto, aí, já tá na cara. Então já matei o seu golpe de marketing. O Carlos e Alexandre, os caras muito gente boas, fizeram com a gente aqui um outro episódio. Contam a história deles, como é que criou esse protetor solar. Mas aí vem a minha pergunta, né? Segundo eles... É tão importante, eu imagino que sim, que a gente falou bastante sobre radiação e tal. Como é lá na Antártica? Vocês se preocupavam em proteger a pele também, em termos de uso de protetor solar? Sim. Ou era uma coisa que, como todos nós... Na verdade, o que eu trago aqui é meio que uma revolução que eu quero fazer, né? Quem assistiu o episódio junto com o Carlos e com o Alexandre, que são os fundadores da Santec, viu que eles trouxeram dados muito importantes, né? E que, para mim, eu fiquei muito feliz, porque eu passei a entender um pouco mais a respeito. Confesso que eu era uma das pessoas que não dava atenção para isso, né? E eu acho que a maioria de nós, né? Eu estou falando um pouco por todos nós, mas eu vou falar de mim. A gente sobe no barco, passa o dia inteiro velejando, ou seja, numa regata ou numa travessia, e cuida pouco da pele, por alguns fatores, né? Um deles, eu não estou aqui fazendo esse jabazão, que não é o meu propósito, e sim para trazer consciência. E eu, de verdade, assim, a gente tá velejando, começa a transpirar, aquele negócio começa a escorrer no teu olho, aí a gente vai tirar do olho, aí a mão também tem... Sabe que no mergulho é o mesmo problema. Não é? Você passa lá porque você tá no barco, aí que você vai mergulhar, esqueceu, vai pro olho, você tá com a máscara... Aí você fala, putz, deixa eu tirar do olho, aí você tá com a mão cheia... O mergulhador sofre muito com isso. Né? Muito bem, então aqui, esse protetor, ele tem uma tecnologia que chama Grip System, que tem uma aderência na pele e tal, eles explicam tudo isso no episódio anterior, né? Como eles chegaram nisso. E, de fato, eu experimentei, testei e, de verdade, depois você me fala, se ele não é diferenciado, porque ele tem essa tecnologia Grip System que ele seca, ele não deixa nada oleoso, então ele desaparece. Né? Vou fazer o teste. Faça o teste e me fale. Mas você perguntou da preocupação. Sim, existia uma preocupação. Como você acabou de falar, aí a gente acaba deixando um pouco para lá a parte do... Porque você está muito equipado, às vezes só uma parte do rosto. O Fábio, que é um cara mais experiente, mais cuidadoso, instrutor de canoagem, disso, de alpinismo, ele é bem branquinho. Tinha mais preocupação. Tinha mais preocupação, então ele sempre estava usando
Mas, por exemplo, existe uma preocupação enorme de comprar óculos, classificação 5, 4, que o Barreta foi lá e falou, Guilherme, esse aqui você usa, esse aqui fecha assim, tal, porque senão você vai sentir, porque se não tiver classificação, lá o raio, por causa da altura do sol, não sei o que, ele reflete. E o reflexo da água, inclusive. Então, do gelo, etc. Então, tinha uma preocupação com a vista muito maior. A gente comprou óculos. Não adianta ser com o teu óculos normal. Ele tem que ter uma categoria X lá, que agora eu não lembro, mas eu lembro que eu comprei. Eu comprei 3. Eu sei que tem um que está até fechado que eu nem usei. Mas, porque eu sempre perco com óculos. Né? Então, todos nós. Normal. Então, tinha essa preocupação. A questão do sol. Por uma desídia. Desídia. E pelo fato também, né? Que ajudava nessa desídia, de você estar muito paramentado o tempo inteiro. Lá, eu lembro do Fábio. Eu não usei. O Fábio é o oftalmologista. Não. O Fábio Raimo é o Fábio Raimo, segundo imediato, que é o instrutor de canoagem, alpinismo, etc e tal. Foi o segundo imediato, que é um navegador, instrutor de vela, skipper e tal. O Valdemar é o nosso médico. Então, toma mais cuidado com a sua pele, aí o seu Santec. Não, mas eu não usava muito por causa disso. Eu sei. Igual, cara, é igual todos nós. Eu tive experiência ruim como eu sou instrutor de mergulho. Como mergulhador, fala, não, para. Todo mundo aí você fala acaba não isso. usando. Né? Todo mundo passa e tem a mesma experiência. Mercado bom para você, mercado do pessoal de mergulho, mergulhador que faz scuba, tá? É isso aí. Esse cara é o teu cliente. Muito bom. Codja, a gente tá, infelizmente, aqui no nosso prazo eu sei, eu falo pra estourado. Não, cara, mas esse que é o divertido, gostoso, né, do Sailingcast. Boa. É a gente falar do que a gente gosta, a gente compartilhar as histórias, a gente documentar essas histórias, né? É um canal que foi criado com esse espaço. Legal. Né, para os convidados. É um espaço para os meus convidados, para que a gente escute as histórias, conheça as histórias, que a gente traga mais gente para o mundo náutico, né? Seja para ser um comandante de um barco a motor ou um barco a vela, que venha aproveitar as belezas que a natureza tem para nos dar. A gente nem falou das raias mantas. Então, para só dar um recado, só para o pessoal entender o seguinte, o projeto Mantas de Ilhabela é um projeto que eu fundei em 2018, sabendo que, por uma pesquisa que eu fiz de pescadores, etc. e tal, a raia-manta oceânica é a maior espécie de raia do mundo, os maiores peixes do mundo, que pode chegar a quase 8 metros de envergadura, pesar mais de 2 toneladas, tem o maior cérebro de todos os peixes em relação ao seu tamanho de todos os oceanos. A espécie oceânica é a única que ocorre nas Américas, que existem 2 espécies, uma recifal, que é que o pessoal vê lá no Havaí, não sei o que, tal. E Ilhabela, a gente tem feito um trabalho muito forte de registros, etc., aos custos próprios, do Rafa, etc., para que Ilhabela entre no mapa. A Ilhabela ela já entrou no primeiro mapa, a IUCN, que é a instituição internacional, né, o órgão internacional que avalia o risco de... Sabe quando é aquela história? Entrou na lista vermelha, endangered, vulnerável... quase near threat, né, aquela coisa toda. Tudo isso que os governos que assinam o Tratado das Nações Unidas usam a IUCN, as avaliações da IUCN, como as suas bases para os seus próprios Red Books, seus próprios livros vermelhos das espécies ameaçadas. E a IUCN é a entidade internacional que faz isso, da fauna e da flora. Eu fui avaliador para o Atlântico Sul, na avaliação, quando as mantas elas não participavam das listas. Quando elas entraram nas listas, em 2011, eu fui da equipe de avaliação, uma equipe bastante restrita, de 6 pessoas no mundo, quando elas entraram na categoria VU de vulnerable, vulnerável ao risco de extinção. Infelizmente, de 2011 para 2018, quando houve uma reavaliação, nessa eu entrei como colaborador, não como avaliador, ela passou a ameaçada. Então, hoje ela é endangered. Então, ameaçada. E a gente colocou, foi publicado agora em abril, foi um trabalho longo, com uma colaboração muito forte do Rafael e os dados que a gente tinha dos outros anos, antes do Rafael entrar, aqui de Ilhabela, toda essa área que vai da ponta da sela até a ponta talhada, a ponta do boi, entrou como área de alta relevância para tubarões e raias. Também um montão de trigo.
Tá? Que legal. Isso é um trabalho do Rafael, porque ele, inclusive, frequenta muito lá. Então, a gente conseguiu, por dados coletados, registros feitos, imagens, etc. e tal, incluir. Então, que é a ISRA, são áreas de alta relevância para tubarões e raias, já dentro da IUCN. E agora nós estamos finalizando essa temporada, a gente fecha todos os dados que estão coletados desde 2018, com o nosso barco, nossos meios próprios, desde 2021. A gente fecha o que vai ser a publicação científica internacional que coloca, de fato, a Ilha de São Sebastião, a região do município de Ilhabela, no mapa de ocorrência sazonal, regular da manta oceânica no mundo. A mais nova. Eu já mergulhei com esses animais em todos os oceanos, já guiei viagens de ciência cidadão em todos os oceanos, no Índico, no Pacífico, aqui no Atlântico, etc. E participei durante 8 anos da pesquisa no Equador, em Isla de la Plata, que se tornou, já foi publicado, e eu tenho lá suas maiores raias que você vai ver na sua vida. Tenho fotos lá embaixo de raia com medida no laser, fazendo medição no laser de raia de 7,25 metros de envergadura. Animais absurdos, que se tornou o maior ponto de agregação mundial dessa espécie. E agora a gente quer colocar a Ilhabela também nessa lista. Então, essa é a importância aí do Manta de Ilhabela. Que projeto maravilhoso. É bem legal, é bem legal. Hoje o Rafa toca aí, o Rafa está super famoso, porque ele é um cara dedicado, está sempre no mar, tem imagens incríveis de baleia, de tubarão-baleia, tal. E a gente também, dentro dessa, como é elasmobranquio, né, o tubarão, são primos, peixes cartilaginosos, a gente tem também um trabalho de identificação dos tubarões-baleia. Que eu faço desde 2012. O maior tubarão-baleia registrado no Brasil, a primeira fêmea grávida registrada no Brasil, eu registrei no domingo de Páscoa de 2012 na Laje Santos. No mergulho scuba, que eu estava sozinho praticamente na água. Então, tem uma história aí. O que não falta é história com você, né, Cláudio? Tem uma história, não. Eu gosto de ouvir mais histórias do Betão e tal. Mas a gente tem umas para contar. Como eu disse, eu, como pessoa comum, tenho algumas para contar. Comum, muito comum, pelo que você está me contando, hein, cara? Parabéns por esse projeto. Obrigado pelo convite. Ele é assim, só para a gente entender aqui sobre o projeto, ele é uma iniciativa privada de vocês. Sim. Mas que aceita, eventualmente ajuda? Cara, a gente não pede nada além de quem quiser contribuir, sabe, uma contribuição para pagar combustível. Que a gente coloca os nossos barcos, as nossas manutenções, as nossas horas de motor, as nossas horas, os nossos equipamentos, as nossas vidas, os nossos riscos. Mas se alguma empresa, alguém tiver interesse em estar junto para contribuir com o valor da gasolina exclusivamente, do combustível, a gente aceita. Poxa vida, eu vou falar para você, parabéns. Tá? Porque uma saída dessa aí é em torno de R$ 1.500 por dia, só de combustível. O Selincast vai ajudar, hein? Tomara. O Selincast vai ajudar. Tomara. Mas, então, assim, quem quiser fazer essa contribuição e quiser abraçar essa causa, como é que faz para falar com você? A gente tem a gente tem o meu Instagram, que é o cap.cop.codja, cap.codja, mas nós temos o do projeto, que é o Mantas de Ilhabela. Então, se você chegar lá no Instagram e mandar uma mensagem lá no DM do Mantas de Ilhabela, eu vou receber. E aí eu vou falar com quem quiser. Olha lá, pessoal. Então, se você quiser abraçar essa causa, que é maravilhosa, né? Tem a oportunidade aí de ajudar as mantas. E aparecer do lado de grandes imagens maravilhosas, aí exposições que a gente tem feito. O Rafa está lá com uma exposição no aeroporto de São José dos Campos, só fotos dele, o perfil dele, foi agora agora vai aparecer no Globo Repórter, agora não sei o que no outro, lá apareceu da Record. Enfim, tem uma visibilidade, pode colocar aí na camisa, no patrocínio. Legal. Ajuda. Parabéns mais uma vez. Você vai voltar outras vezes aqui, porque eu adorei essa conversa, cara. Muito legal. A gente pode falar mais sobre as pessoas novas que estão vindo para o mercado, falar sobre a questão da multipropriedade, que eu sei que você já falou, mas que eu acredito muito que é uma forma de trazer pessoas para o mercado em épocas econômicas, financeiras complicadas. Uma coisa legal de falar planejar uma travessia a motor num barco de 46 pés é bem mais complicado que planejar uma travessia de veleiro. Então é bacana de contar. Tem tantos anos aí de mar, de experiência, viagens e travessias. Tem as temporadas no Mediterrâneo, que quando eu fiz as minhas milhas para tirar minha habilitação, esse tipo de coisa. Capitão Codja.
Foi um grande prazer. E quem quiser ir de troller para Antártica... Tem vaga, tem 4 vagas. Quem quiser, voa, não precisa passar o perrengue do Drake. Tá. 12 dias, 13 dias embarcado, 12 dias de pura Antártica num sistema small craft, né, de small vessel, para poder curtir o melhor numa viagem bastante intimista, 12 pessoas, all inclusive. Só tem 4 vagas. Que legal. No Instagram... Janeiro. Me manda a mensagem. No Instagram. Janeiro de 26, verão de 26. A gente vai colocar o link também para as pessoas, então Tá entrar bom, em contato coloca com lá você. o meu Instagram. Uma lembrança do Sailingcast para você, Obrigado. para você Obrigado. proteger aí Obrigado. do Estou sol. recebendo um monte. E agora, então, deixa eu retribuir aqui, ó. Para cheque? você e para sua equipe. Ah, que Aí, ó. legal! O Pô. adesivo, fica lindo no carro. Adorei. Da Expedição Antártica, que a Adorei. gente usa para... Adorei. São os espelhinhos, né? Os espelhinhos que a gente usa sempre que os velejadores gostam da gente trocar. Olha aí, boa, viu? O adesivo Vou da fazer expedição. um desse aqui para o Sailingcast também. Eu acho, é bem legal. Muito boa ideia. Até porque o logo é bem bacana. E, então, inteligência legal. artificial, hein, meu Muito amigo? legal, ficou muito legal. Bem legal. E aqui, ó, como toda embarcação, tem um log. diário de bordo. Vamos assinar o log. E aí você aqui, por favor, adorei isso. deixa Aonde? aqui a tua mensagem, por favor, que você passou por aqui. Vamos lá, peraí. Cadê? Aqui. Aqui. Aê! Então vamos lá, Capitão, vamos assinar por aqui favor. hoje. Dia 18, né? Hoje, 18 de junho. 18/6/2025. Ilha Bela, São Paulo. Seja... Não. A motor... Seja a vela, seja como você quiser. Que seja no mar. Abraço. Códia e a famosa raia manta da assinatura. Oh, que legal. Cara, brigadão. Muito cara, obrigado. obrigado Muito você, legal. legal. Volta aqui mais vezes. Pessoal, muito obrigado por acompanhar o Sailingcast. Se você ainda não assinou o canal, assina o canal, que isso ajuda a manter o canal vivo e para que mais pessoas possam receber essa informação que a gente está aqui propagando através do Sailingcast. Mais uma vez, obrigado. Siga as redes sociais e tudo isso aqui acontece porque o vento nos conecta. Valeu, galera. Até a próxima sexta.